A parada é a seguinte, um atacante genial chamado Pedro. Cara, o Pedro é um cara que eu gosto bastante há um bom tempo, merece a seleção brasileira, é isso que a gente vai ver. Vem aqui comigo, cadê? Retomou, a bola é pro Pedro, invadiu, bateu! O melhor que nós temos pra mim hoje é o Pedro. Qual é o grande cara hoje decisivo do futebol brasileiro? Um só tem um. É o Pedro, meu irmão. O cara faz 5 gols por jogo, o que eu vou falar? Irmão, ele ficou lesionado 2 meses e era o artilheiro do Brasil. Tá, o Yuri passou ele com 1 gol. Se o Pedro continuar sendo todo respeito ao Yuri Alberto, ele ia fazer 100. Ricardo Oliveira, Yuri Alberto. Ricardo Oliveira. Gabigol, Ricardo Oliveira. Gabriel Jesus, Ricardo Oliveira. Pedro, esse é um cara que eu tenho muita esperança, cara, porque ele defende como ninguém o centroavante. Eu acho que no Brasil não tem outro cara como o Pedro que represente tão bem o centroavante, o homem gol, o 9. É isso. Além de fazer gol de todo quanto é jeito, é um cara muito técnico. Eu gosto do Pedro. Ele tem aquela... ele até preferiu o Pedro. Ele tem aquela parada meio Harry Kane de não só ficar dentro da área e tal. Na mesma hora que ele é grande. Então dentro da área ele também leva perigo. Pô, bem bom, bem bom. Pedro não é jogador de entrar no segundo tempo. Pedro é jogador de estar ali no começo, de estar entre os 11. Pedro, pra mim, hoje é o melhor centroavante, assim, diário mesmo do Brasil. Valência ou Pedro? Pedro. Pedro ou Henrique? Pedro. Pedro ou Flaco Lopes? Pedro. Pedro ou Caleri? Pedro. Pedro ou Yuri Alberto? Pedro. Como um atacante pode jogar com tanta classe? Como o Pedro se tornou o melhor centroavante do Brasil? Você vai acompanhar agora como um jogador se tornou reconhecido por grandes craques da história da seleção, como Romário, conseguiu se tornar a esperança. Doideira que, sei lá, 2 meses atrás ele tava meio que brigado com o Flamengo, quase saindo do time, tá ligado? Para ser o 9 do Hexa. Como o Pedro pode misturar técnica, precisão, finalização, cabeceio e até qualidade para dribles. Tudo isso tendo uma estatura considerada de alto porte. Para entender isso, nós precisamos ir lá do começo e entender desde os seus primeiros passos, sua formação, seu começo no futebol, suas maiores dificuldades. Você vai acompanhar agora a emocionante história de Pedro, aqui do canal Ralph Mais... Pera, é um react? 10. Os créditos desse vídeo vão totalmente pra ele e estão na descrição aqui também. E agora, vamos pro vídeo. Tem coisa que até faz sentido, tá ligado? Ter react do react. Mas aí, aqui eu não creio que seja o caso. Viu o vídeo original? Poderia ser também, né? Verdade. Não, mas pera. O vídeo original é de 5 anos atrás? Isso aqui tá atualizado ainda? Vamos ver. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro. Atualmente joga no time do Flamengo, mas antes de chegar até o rubro-negro, que sempre foi o Atualmente, bagulho de meia década atrás, tá ligado? seu time de coração, ele passou por diversas dificuldades. Reparou? Isso aqui é tão antigo que na época o queixo dele era grande. E nada mudou. Ralph Mais 10. O fato do vídeo ter 5 anos e até hoje ele tá bem, mostra como que ele é bom. Até hoje isso aqui tá tipo recente ainda, tá ligado? Tá com moral até agora. Aos 5 anos de idade, Pedro já mostrava uma grande Baita foto, 4K. paixão pelo futebol e já mostrava habilidade acima dos demais colegas de equipe na escolinha do River Plate Futebol Clube, no Rio de Janeiro. Mas aos 8 anos de idade, Pedro saiu da escolinha do River e foi jogar no time de futsal do Flamengo. Por lá mostrou muita intimidade com a bola e acabou indo para a categoria de base do Flamengo, só que dessa vez saindo das quadras e indo para o campo. Porém, aos 14 anos de idade, saiu um diagnóstico no clube, dado por Gilmar Popoca. Parece o Bruno Guimarães. É só eu que acho? Eu tô chapando? Nada a ver? Onde falava que Pedro era frágil fisicamente. E por incrível que pareça, na época Pedro era menor que os seus companheiros de equipe. E isso afindou na saída de Pedro do Flamengo. Mas, mano, peraí, porque vocês sempre me veem aqui usando as coisas da Golcase, garrafinha, capinha no celular e tal. Só que olha só, eu não sei se você tá ligado, mas está rolando a Black Friday deles e esse é o momento mais barato no ano se você quiser comprar alguma coisa do seu time. Hoje eu queria dar um destaque aqui pro Copo Life, que o meu aqui é do Vasco, obviamente, mas tem do seu time também, tem de praticamente todos os times do Brasil. Ele é mó bonito, é um mó detalhado, é um baita num copo. Ele está com o menor preço
preço do ano inteiro. A partir de R$130 usando os descontos e cupons, e tem cupom com o meu nome lá que você pode usar, você já leva pra casa nessa Black Friday da GoCase. Então entra lá no site, dá uma olhada nos produtos, vê o que tem do seu time se você gosta de alguma coisa e aproveita pra comprar se você sempre quis ter também, demorou? Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Garoto Pedro pensou em desistir, pensou que ali era o fim e que nunca mais iria jogar futebol, até que recebeu propostas para jogar no Duque de Caxias. Ficou por lá por 2 anos e foi evoluindo Esse aqui na foto é o Nova Iguaçu, mas tudo bem. taticamente e fisicamente. E com seus 16 anos de idade, ele estava disputando campeonatos pela equipe sub-20, sendo titular Ele chegou no Fluminense com quantos anos? absoluto do Duque de Caxias. Sendo assim, Pedro foi convidado por um empresário para jogar o Campeonato Carioca pelo Arte Sul, um clube empresa do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde acabou sendo artilheiro do torneio e chamando a atenção de olheiros do Fluminense. Então Pedro chegou ao Fluminense e rapidamente se destacou nas categorias de base, e foi artilheiro de diversos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro de Sempre foi um rapaz muito bonito. 2015 sub-20, e mesmo chegando ao Fluminense com a idade um pouco avançada, chegou a marcar mais de 150 gols em jogos oficiais na base, e era considerado Pô, ele chegou com 16 a 7 anos, deu tempo de fazer 150 gols? Que merda é essa? Não tô entendendo nada. como uma das joias do Fluminense. Ó, mas também, né, fazendo 150 gols do nada. O ano é 2016 e Pedro sobe para o time principal do Fluminense para pegar experiência e treinar com o grupo, e muitas vezes fazia gols nos treinamentos da equipe. E em 2016 ficava apenas algumas vezes no banco. Já em 2017, Pedro tinha que buscar espaço no elenco principal, mas Henrique Dourado era o artilheiro do Brasileirão e Henrique Dourado, sempre que eu vejo ele, eu lembro daquele post lá de ele jantando no time, tá ligado? E o pessoal falando, ué, não era sem custo? Por que ele tá comendo aí? o homem responsável por marcar os gols da equipe do Fluminense. Mas quando Pedro entrava no segundo tempo das partidas, ele marcava gols. Gols que chamavam a atenção do seu técnico, Abel Braga. Que em 2000 O Abel Ferreira é tão bom que ele tem um nome meio específico, que já tinha um grande Abel aqui na história do futebol brasileiro, o Abel Braga, mas o Ferreira passou muito na frente. 2018, após Henrique Dourado sair do Fluminense para o Flamengo, Pedro ganhou a camisa número 9 e ficou responsável por marcar os gols do Fluminense, sendo o homem de total confiança do treinador. Pedro já começou o ano Mano, a gente fala pouco da base do Fluminense, tá? Eu acho que, se você for parar pra pensar, nos últimos anos eles revelaram muita coisa aí. É Pedro, é Richarlison, André, tá ligado? Tem muito cara que saiu de lá, se você voltar mais. Marcelo, Thiago, pô, tem muita gente. Gerson, Luiz Henrique, pô, tem muita gente, cara. Tem muita gente. Contudo, fazendo 7 gols no Campeonato Carioca e se tornando o jogador mais João Pedro. Pô, verdade, João Pedro também. Caramba, tem muita gente, mano. A verdade, o Richarlison veio da América. Verdade, ponto. Verdade. jovem a ser artilheiro da competição. O Campeonato Brasileiro começou e Pedro simplesmente não sentiu o peso do campeonato e continuou a marcar gols. E logo no início da competição, Pedro já tinha 9 gols marcados, sendo o artilheiro daquele ano. Se você quiser considerar o John Kennedy alguém pica também, John Kennedy. É que aí é foda porque o John Kennedy joga muito, mas não tem cabeça. A fase era tão boa que Pedro tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira, mas em um jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, a fase boa de Pedro acabou, pois Pedro sofreu uma grave lesão no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção brasileira. E rapidamente Gabigol, que jogava no Santos, acabou passando Pedro na artilharia do campeonato. Um balde de água fria foi jogado em cima de Pedro, que estava em uma ótima fase, uma fase fantástica, assustando até mesmo os comentaristas esportivos, que nunca tinham visto um início tão avassalador. Pô, não sei se ele vai colocar no vídeo, mas tem aquela clássica frase que eu não lembro de quem que é, mas que alguém fala que o Pedro joga mais que o Lewandowski. De um jogador com características totalmente diferenciadas. Pedro voltou de lesão, mas já estava sem ritmo de jogo. E a temporada de 2018 para Pedro não terminou como se esperava. Acho que ele não vai colocar, eu vou caçar esse vídeo, porque esse vídeo vale a pena. Assim, o vagabundo se perde também. Pedro melhor que Lewandowski. Vamos ver quem é que falou. Eu sei que é da Globo, tá ligado? Tá aqui, ó. Luiz Alberto fala que Pedro... Tem que lembrar que o YouTube tá a 2 por hora. Calma. Calma aí que... Vamos deixar ele no tempo dele. De conceitos, o que é bem legal, modelos distintos de jogo. Tivemos um Flamengo com esse número de passes, estou arredondando aqui, 600, que retrata bem o jogo, que é a proposta do guardiolismo, do Domi, consequentemente, mas é bom lembrar que o Flamengo... Caraca, Flamengo com Domenech.
E o pessoal falando de guardiolismo. Tinha pouca expectativa em cima, pouca coisa. A gente tá vendo agora com o David Ancelotti, filho do Ancelotti, que, cara, não é porque você foi auxiliar que você vai ser tão bom quanto, né, quem era o técnico principal. Aquela história de tu pode dormir na garagem a vida toda que você não vai virar um carro. O Flamengo do time titular do ano passado tinha 4 caras ontem. Então é um outro time que tá jogando, que jogou ontem, que fez um jogo memorável no segundo tempo, na minha opinião. Vocês têm toda a razão. E um jogo mais reativo do Colorado, até porque vencia no segundo tempo, também é um modelo, uma proposta de espetaculares, uma ação do ano passado, completo mesmo, o Gerson, mesmo sendo um menino. É o centroavante, é o Cavani. Né? Pera. Acho que tá vindo. Calma. Oi. É um jogador completo mesmo, o Gerson, mesmo sendo um menino, né? E o Pedro é o centroavante, é o centroavante dos tempos de hoje. É o centroavante, é o Cavani. Né? Só que o Cavani tem 33, o Pedro tem 23. Então, é o Lewandowski? 22. Ele é melhor que o Lewandowski. Calma. Sabe o que é pior? Hoje em dia, que a gente tem o Leva com 37 e o Pedro no auge físico dele, parece que nem é tão absurdo, tá ligado? Aqui, olha pro chat, tem gente falando, não vi nenhuma mentira. Hoje, parece não ser absurdo, mas, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma grosseria de todo tamanho, calma aí. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico. O bom é o Júnior aqui, ele nem, assim, não reage, tá ligado? Ele ouve o maior absurdo da história e ele tá aqui, ó. Não, de boa. Tem 33, o Pedro tem 23, então... É o Lewandowski? 22. Ele é melhor que o Lewandowski. O Júnior é maestro neutro, nada. Do ponto Começamos de vista técnico, com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento. Eu acho. Nossa, olha isso aqui. Na época, o Leva tava na temporada de melhor do mundo dele. Ele não ganhou, né, a bola de ouro e tal, porque não teve. Mas era nessa época, que o Luiz Roberto meteu esse louco aqui. Estamos falando de centroavantes, estamos falando de situações bem distintas em relação aos... Lembrando que, se o Pedro fosse pra Europa, ele ia voar e tal. O Pedro teve na Fiorentina. Inclusive, jogou lá na época junto com o Ribéry e tal. Acabou não dando certo. Voltou muito rápido aqui pro Brasil. Tem até aquela história esquisita de, cara, é meio estranho a ida dele pra lá e depois a volta dele pro Flamengo. É um bagulho meio torto essa história. Aos times, né? O Pedro chegou ao Flamengo esse ano. O Lewandowski chegou ao Bayern ano passado. E aí... Caralho, o bagulho é recente pra caralho. O Leva chegou no Bayern ano passado, recente, novinho. E já tem um time pronto, um time que ganhou, um time que fez um jogo todo do futebol. O vídeo inteiro hoje é retrô, tá ligado? Total, uma prática... Parece meu amigo falando de futebol. Não, sempre tem um maluco pra soltar uma opinião absurda e falar, não, pra mim é. Pra mim é. O cara fala o bagulho mais indefensável da história e... Não, pra mim é, pô. Pra mim é. E aí você vai ver a opinião dele, ele tá falando que o Gabigol é o melhor jogador da história do Brasil. É abusiva, bonita de ver. E eu acho que o Lewandowski é um jogadoraço. Agora, o Pedro tem mais fundamentos do que o Lewandowski. Inclusive, quando ele sai da área para fazer parte do jogo... Lembrando, gente, hoje, pode parecer que não é tão absurdo isso aqui, mas porque hoje o Lewandowski tá velho e o Pedro tá no auge. Mas, porra, mano, é o Lewandowski. Calma. Tá ligado? Calma. Ele tem recursos... Gente, aquele gol chapando a bola de fora da área, eu puxei pela memória aqui, eu não lembro. Tem chapada de colher, mas chapar como se estivesse batendo o pênalti ou na cara do... E o Júnior aqui, ó, ouvindo as maiores grosserias da história, ele... de boa, tranquilo, normal. O goleiro é raríssimo. É um gol espetacular o gol do Pedro ontem em Porto Alegre. Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que o Pedro tem muito mais valência. Olha isso, gente. E esse gol só saiu porque o Flamengo não rifou a bola, como todo mundo estava dizendo. Por que não deu Domenech, filho. Vai ganhar tudo, campeão de tudo, esquece. Guardiolismo, você é louco. Chutão nos lances em que os jogadores perderam a bola, não tem que dar... Não tem chutão, não tem chutão, mas sabe o que tem? Vitinho dentro de campo. Campeão de tudo, pô. Esquece. Chutão mesmo não, tem que só treinar para não fazer os erros na saída de bola. Olha isso, gente, o cara chapou de fora da área. Parecia que ele tava a 2 metros do gol. Nossa, Thiago Maia. E ele tava 17. Felipe Luiz, tá ligado? O técnico de hoje. É um vídeo retrô. É um vídeo TBT. 18 do gol, gente. É um golaço. E sem dúvida que foi um jogaço ontem em Porto Alegre. Por acaso que são 2 times que estão aí firmes na Libertadores, com possibilidades de se enfrentarem nas quartas de final. Para isso eles têm que vencer. Enfim, deixa eu voltar lá o vídeo da história do Pedro e tal. Pedro é pica, tá? Pedro é pica. E eu posso falar isso aqui porque, nossa, eu falo bem desse maluco desde que o mundo é mundo. Esperavam.
O ano é 2019 e o Flamengo, após contratar Gabigol do Santos, queria tirar Pedro do Fluminense. O pior é que ele tá falando muito sério, argumentando. Não, ele tá na moral. Ele, tipo, não tá de bait, de sacanagem, falando só pra zoar. Ele tá falando sério, que pra ele, o Pedro era melhor que o Lewandowski numa temporada de melhor do mundo. Assim, não tem o menor cabimento. Opa, eu conheço esse cara aqui, hein? Eu conheço, hein? Eu conheço. De todas as maneiras, mas o Fluminense fez jogo duro e fez de tudo para que Pedro não fosse para o Flamengo. Sendo assim, o Fluminense deu certinho. Deu certinho. Se recusou todas as propostas do Flamengo e vendeu Pedro para a Fiorentina da Itália por 50 milhões de reais. Pedro chegou na Itália com grande expectativa por parte dos italianos, fez apenas 4 jogos, sem nenhum gol. Aliás, Pedro chegou a marcar um gol sim, em um jogo treino, contra os reservas da Roma, mas por se tratar de um jogo treino, aquele gol acabou não sendo computado. O ano é 2020 e o Flamengo tentou mais uma vez contratar Pedro, mas dessa vez não tinha a diretoria do Fluminense para impedir, e a negociação com a diretoria da Fiorentina foi um sucesso. O rubro-negro tem aquela história que a gente já viu aqui, corte de podcast, do cara falando que o Pedro acho que chorava na reunião querendo ir pro Flamengo e tal, que torna a história meio esquisita, tá ligado? Teve que pagar 5 milhões de reais pelo empréstimo até o fim da temporada, com valor fixado de compra após o final do empréstimo. Pedro chegou marcando gols no Flamengo. Apesar do time ser recheado de craque, o jogador conseguiu seu espaço no time, e é o 10º que não era fácil. Não era fácil. Segundo jogador do elenco. E antes da paralisação, Pedro fazia gol a cada 24 minutos em campo, com a camisa do rubro-negro. Sim, foi preciso parar o futebol por conta de uma grande pandemia, mas quando tudo se normalizar e o futebol voltar, todos... Caralho, tava na época... Cara, época de pandemia, eu sou tão, sabe, maluco com futebol, que eu lembro da minha felicidade quando teve um jogo do Borussia. Na época o Haaland ainda tava lá, e eu fiquei feliz porque, tipo assim, cara, a vida tá recomeçando. Tipo assim, o mundo não acabou. Eu lembro que a gente pagou um bagulho lá por assinatura pra ter o canal que ia passar o jogo e tal. Na época não tinha tanto streaming, então você tinha que assinar a TV a cabo e tal. E aí, mano, eu fiz questão de pagar. Eu nem tinha o dinheiro pra gastar na época, mas gastei mesmo assim pra ver jogo do Borussia no campeonato alemão. Mano, nunca fui de ver campeonato alemão. Mas é porque tava voltando a ter jogo. E aí eu, tipo assim, caralho, aquilo me deu uma parada de, caralho, tá voltando. Sabe, assim, não acabou a vida, não acabou o mundo, a coisa vai recomeçar, claro que devagarinho e tal, tá ligado? Haaland no Borussia, olha só quanto tempo. Mas, mano, que felicidade ver aquele jogo. Meu Deus do céu, tipo, pô, as coisas voltando. Eu lembro que aqui na cidade, mano, eu sempre jogo bola e tal, né, toda semana, e aí eu lembro de quando começou a ter a pandemia, até abrir a câmera aqui pra falar rapidinho. Eu lembro do pessoal fazendo piada, tipo, do jeito que as coisas tá indo, daqui a pouco até o nosso jogo aqui vai ser cancelado, né? E não deu outro. Foi mesmo. Muito tempo, muitos meses, tá ligado? De fato, chegou ao ponto de, cara, vai ter que fechar. Tipo, não pode ficar tendo aglomeração e tal, pá. E aí aquela agonia. E pra mim, o futebol foi uma chave de virada, de tipo assim, caramba, tá voltando a ter jogo. Ainda sem torcida, tudo capenga, time desfalcado porque jogador tava com Covid e tal, mas o jogo do Borussia, ele vai estar pra sempre na minha memória. Tipo assim, o futebol está voltando. Sabe, o mundo, aos pouquinhos, ele vai dando sinal de vida, tá ligado? Sinal de que a coisa vai voltar e tal. Nossa, que sensação esquisita, que época, nossa, maluca da história nossa. Voltaremos a ver o grande futebol de Pedro. Mas o futebol sem torcida não tem muita graça. Não, era esquisito pra caramba. O pessoal colocava aqueles papelão na arquibancada e tal. Era muito estranho, tá ligado? Mas pelo menos tinha jogo. E eu ficava feliz com a camisa do Flamengo e talvez da seleção brasileira. Ele foi pra Copa de 22. Era reserva, bateu o pênalti, converteu o pênalti contra a Croácia e tal. Eu vejo sempre o flamenguista falando que, nossa, quando o Pedro foi bater aquele pênalti, eu tava muito nervoso dele perder, porque, né, a pessoa é Flamengo e tal. E, eu sempre falo, quando foi pros pênaltis, meu filho, eu já tinha aceitado a derrota já. Não era pra ter tomado gol. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. É isso aí, cara. A gente começou no Victorando, aí veio aqui pro Ralph mais 10, passou pela Globo, e esse foi um apanhado de Pedro, TBT, retrô, vintage, e é isso aí. Segue sendo atual.
O Pedro segue sendo muito bom, segue sendo um cara que merece chance na seleção brasileira mais uma vez. Eu só não sei se ele vai ter, porque o Ancelotti, sei lá, tá ligado? Só que aquilo também, né? Agora é a primeira vez que o Pedro tá de fato fazendo por onde ser chamado, porque até então tava tendo problema, né? A treta lá com o Felipe Luiz e tal, enfim. Amontoado de resenha. Não, foi um vídeo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, foi um Frankenstein em forma de vídeo. Enfim, eu torço pro nosso Harry crente ir pra seleção, porque ele entrega uma parada que os outros não entregam. Se a gente quer um camisa 9 que sabe gerar jogo, o Pedro também é essa pessoa, mas eu acho que o João Pedro é ainda melhor que ele. Agora, o centroavantezão mesmo, cara, o Pedro compete nesse quesito, sei lá, com o Richarlison. E aí eu acho que ele ganha, com uma certa tranquilidade. Então, tem que ver. Tem Caio Jorge também. Tem Caio Jorge também que pode entrar nessa aí. O Matheus Cunha, eu acho que tá mais perto do João Pedro do que do Pedro, mas é uma possibilidade também. E antigamente o pessoal reclamava de Matheus Cunha, dos caras que, sei lá, eram de times pequenos, e agora o Matheus Cunha é camisa 10 do United. É claro que hoje em dia o United é um time meio duvidoso, mas, mano, é o Manchester United e ele é o camisa 10. Então, né, hoje ele tem esse prestígio e tal. Ele tem prestígio com o Ancelotti gosta bastante desses caras, mas eu acho que o Pedro tem que estar na briga. O Pedro deveria ser cogitado também na seleção. E o Endrick? Então, se a gente fala que o Pedro deveria estar, é porque ele tá jogando, fazendo gol e indo muito bem. O Endrick, felizmente, não tá jogando. O Endrick, até o momento, estamos indo pro final de outubro, o Endrick não tem literalmente nem um minuto sequer em campo. Nada. Nos últimos jogos do Real Madrid, ele não tem sequer ido pro aquecimento. Sabe quando aquece ali, o jogo tá acontecendo e tal, o segundo tempo, aquece lá que talvez você entra. Nem isso, mano. Nem isso. Então é foda, né? É complicado. E o Yuri Alberto? Cara, sinceramente, eu acho que o Yuri, apesar dele ter bons números e tal, ano passado foi o artilheiro do Brasileirão, eu acho que o Yuri é um pouco inferior a Vitor Roque, a Pedro. Eu acho que ele fica um pouco atrás, tá ligado? Não é um jogador terrível, como parecia em certo período do ano passado, que ele tava numa fase horrorosa. Ano passado não, né? Ano retrasado. Mas também não é lá um craque da bola. Então eu acho que é mais ou menos isso aí.